O Sol Escorpião já passou e eu não consegui contar a história que eu queria contar pra vocês sobre como transmutar as coisas que a gente não quer mais na nossa vida. Eu vou contar agora, antes tarde do que mais tarde. E assim, mesmo o Sol Escorpião já tendo passado, o Mercúrio ainda tá em Escorpião e ano que vem a gente vai ter Sol em Escorpião de novo, então esse vídeo vai ser útil todo ano na sua vida. Não só quando o Sol tá em Escorpião, né? Todo mundo tem Escorpião no mapa. Todo mundo tem que lidar com as insatisfações que a gente fica jogando pra baixo do tapete a vida inteira ou durante muito tempo. Chega um momento que a gente não aguenta mais as coisas e precisa assumir que as coisas estão uma bosta e só assim a gente vai conseguir mudar. Escorpião é isso, é quem assume que as coisas estão uma bosta pra mudar mesmo. E aí, assim, tem várias maneiras da gente mudar na vida, né? Vou contar uma história que eu ouvi uma vez, muito tempo atrás, nos meus estudos, no YouTube, e fazia uma analogia com 3 animais, falando de como a gente se transforma, supera essas insatisfações, como a gente lida com as intempéries da vida, as coisas frustrantes e que saem do nosso planejamento. Não é de fato o que acontecem com esses animais, mas a ilustração dessas historinhas ajudam a gente a ilustrar muito o que acontece na nossa vida. Enquanto eu conto, vocês vão pensando como vocês agem e lidam com as transformações na vida de vocês. Você vê como é que você lidou nesse mês que acabou de passar, que não foi fácil, né? O Sol acabou de entrar em Sagitário e dar uma amenizada, puxar a gente um pouco do fundo do poço. Mas o poço tá sempre lá e recorrentemente a gente vai estar insatisfeito com coisas na nossa vida e vai parar no fundo do poço de novo e a gente vai ter que sair do fundo do poço de novo e aí essa história vai ajudar a gente a como sair do fundo do poço. Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida e a gente é obrigado a mudar, primeiro, que é a maneira mais dolorosa, é a maneira que a gente imita o escorpião nessa historinha fictícia. O escorpião é um animal que, se ele é submetido a um momento onde ele está encurralado ou fazem um círculo de fogo em volta dele, ele sente que vai morrer de qualquer jeito, ele pega o próprio rabo, o próprio veneno e pica a própria cabeça. Ele mesmo foi e se matou e é uma morte dolorosa. Provar do próprio veneno, quem nunca? Ele não se transforma, ele morre, acabou ali a vida pra ele. Ele se foi. A águia, existe uma história motivacional que contam da águia, não é verdadeira, mas essa história motivacional vai motivar vocês também. Me motivou durante anos, apesar de eu descobrir que ela é falsa recentemente. Eu continuo sendo motivada por essa simbologia. É assim, a águia, ela vive em média 80 anos. Gente, eu sou cientista ambiental e tô falando isso. Não vou usar data, não vou usar número. No meio da vida dela, o bico dela começa a crescer e furar aqui o pescoço dela. E as garras também começam a crescer e furar o próprio braço, começa a ficar incômodo. Mesmo que ela tenha esse período longo de vida, ela vai precisar se recolher um momento para o topo de uma montanha, um lugar protegido, quebrar as unhas dela nas pedras, quebrar o bico. Quebra como se praticamente arrancasse o bico nessa história. Ela precisa ficar reclusa um tempo, volta a viver e ganha mais metade da vida pela frente. A transformação da águia já teve algo a mais a se pensar do que a transformação do escorpião. Porque a águia reparou que ela precisava mudar, ela ia morrer, que ela estivesse talvez num beco sem saída, de sofrimento. Mas ela decidiu se retirar, fazer as melhorias dela. Teve um momento de dor mais intenso, depois ela teve muito mais tempo pela frente de vida. Fez isso pra sobreviver, deu certo. E tem a Fênix. A Fênix morre com o poder do fogo. Ao invés da águia que sobe pra montanha e se quebra e vive aquela dor de quebrar o bico, quebrar as unhas, a Fênix transmuta com o próprio fogo dela, se queima e ela renasce das cinzas. Olha que lindo. E isso pode representar muitas coisas. O fogo, pra gente que estuda astrologia, o tarô, representa muito o nosso potencial criativo, força de ação, espiritualidade. É como se a gente pegasse essa nossa própria força criativa e se autodestruísse, se matasse, terminasse com essa carapaça, personagens que a gente cria pra gente, lugares, espaços mentais que a gente cria pra viver dentro deles. E é como se a gente queimasse isso, que a gente transmutasse com o nosso potencial criativo. A gente sempre vai ficar pequeno para os nossos pensamentos, para as nossas ideologias, para os conceitos que a gente vive, nossos sentimentos, para as nossas relações,
Porque tudo cresce, né? Tudo muda. E Escorpião é sobre isso. Na nossa vida, se a gente tá infeliz dentro de um relacionamento, infeliz com o emprego, com o próprio estilo de vida, com a própria saúde, com a bagagem intelectual que carrega, tem como mudar. E a gente tem muita vida pela frente, né? A sugestão é que a gente saiba enfrentar melhor esses momentos, aprenda a ser mais maleável, entendendo que na vida tudo muda, tudo passa, tudo se transforma e que a gente pode se transformar também e que sempre vai ser um tiro no escuro, mas é melhor do que um tiro no pé, entendeu? Que analogia péssima. Se o seu relacionamento tá ruim, então assume isso pra você, comece a conversar mais com seu parceiro, com sua parceira, pra trocar ideias sobre isso, pra melhorar isso, sabe? Pra não deixar virar aquela bola de neve onde tudo fica dolorido e você precisa viver muito dolorosamente, tipo Escorpião e se matar e acabou ali pra você e é um drama e não precisa disso, sabe? A gente já viveu muita coisa e a gente já viveu esses dramas também, com certeza a gente vai viver mais vezes, porque ninguém é perfeito, ninguém consegue estar sempre nesse estado fênix de ser. Mas é só pra gente pensar nesses 3 tipos de transformação. Tem como ser menos doloroso. E ao invés da gente lidar com as nossas insatisfações apenas um mês no ano, quando o sol tá em Escorpião, ou quando bate aquela deprê mesmo, a gente pode tentar se escanear todo dia, né? Ou toda semana, ou sentir, poxa, isso eu não gostei. Eu vou fingir que gostei, botar pra baixo do tapete, com medo de perder alguém, perder não sei o que lá, e nesse meio tempo a gente vai se perdendo da gente mesmo. E aí, ó, fudeu. A gente consegue se reencontrar, porque a vida é isso, né? Se perder e se reencontrar. Mas tem como a gente fazer isso de um jeito muito mais ameno na nossa vida. E por muito tempo essa foi a historinha que me ajudou. Então eu gosto de contar ela quando o assunto é Escorpião, mas lembrando que isso é muito simbólico e quando leva isso pra natureza não é bem assim que acontece, né? Eu nunca vi uma fênix, inclusive. Nunca vi um escorpião dentro de um círculo de fogo e nunca vi uma águia batendo o bico pra viver mais meia vida. Mas essa analogia dessa historinha fictícia foi muito legal e me ajudou por anos. Então espero que ajude vocês e que vocês pensem na vida de vocês, sabe? Quantas vezes vocês se transformaram com essa historinha do escorpião, ou como a águia, ou como a fênix. E orgulhem-se de vocês por terem se transformado, não pela maneira, mas que vocês conseguiram superar. Escorpião é isso, a gente supera. E quando o sol entra em Sagitário, explosão. A gente comemora por ter superado, entendeu? Por ter sobrevivido ao atropelamento que o Sol em Escorpião faz a gente. Sucesso!